small step for man, one giant leap for mankind. Todas as religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Esse evento dará início a uma nova era existencial para todos os seres que compartilham o planeta Terra. Será um momento onde a humanidade reencontrará suas origens e descobrirá o seu papel no universo em que está inserida. Mas quando isso acontecerá? Teria a humanidade um prazo para adequar sua postura moral a esta nova realidade? Qual seria sua data limite? Olá, amigos e amigas do Pode Saber, sejam bem-vindos a mais uma de nossas gravações. Hoje aqui, recebendo com muita alegria o pessoal da Posati Filmes. Vamos antes fazer as apresentações. Aqui é Geraldinho Lemos. Aqui é o Juliano Posati. Aqui quem fala é a Rebeca Casagrande. Eu sou o Fábio Medeiros. Oi, pessoal, aqui é o Luiz Sérgio Marota. Olá, gens, aqui é Solange Gens. Oi, amigos, aqui é Olivia Dias. Olá, amigos, Evandro Veras. E aqui é Marconi Gomes. Agora vamos para a leitura de e-mails e recados. Eu tenho uma justiça mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá, amigos do Pode Saber. Aqui é Silvana Saldanha, falando de Belo Horizonte, como disse antes, a capital mundial do pão de queijo. Hoje teremos um episódio especial, que é o episódio Data Limite. Bom, antes faremos a leitura de um e-mail e como é um e-mail muito importante, não deixaremos de lê-lo. Além disso, é um e-mail maior e como o episódio é muito bacana, nós vamos fazer a leitura somente deste e-mail. Inclusive, ele terá uma resposta. O e-mail foi enviado pelo Gustavo Caribé Judiz e diz respeito ao primeiro episódio da nossa série Kardec. Diz Gustavo: gostei muito desse podcast. 2 observações. Ele foi secretário da Sociedade Frenológica, não Fenomenológica. A frenologia estudava a relação do comportamento com características anatômicas da cabeça e do aparelho cerebral. Estava muito em moda na época e foi, por certo ponto de vista, precursora das nossas neurociências, que se esforçam por desvendar os mistérios do cérebro. Outra observação, esta mais importante, é relativa à descrição de Blackwell sobre Kardec ser incrédulo por natureza. Esta é uma observação extremamente interessante e significativa aos meus olhos, mas é preciso ser preciso aqui e evitar confusão. Antes de resolver a questão, um preâmbulo. Existem tipos e gradações de ceticismo. Na antiguidade, o ceticismo praticado na fase cética posterior da Academia, de Platão, era um ceticismo que é chamado moderado. Ele veio depois de uma fase mais radical de ceticismo dentro da Academia. Esta forma moderada é a que Cícero adotou depois, por isso ele era eclético. Mas, como assim ser cético e eclético ao mesmo tempo? A questão é a seguinte:
Este ceticismo, seguindo a pista socrática, diz que é pretensão e precipitação querer dizer que chegamos à verdade última. Entretanto, podemos dizer se isto é ou não plausível. Assim, Cícero podia dizer que de toda a filosofia antiga, a que tinha a melhor ética era a estoica. Mas o estoicismo era sistemático e tinha todo um sistema de mundo, materialista por sinal. Sendo cético, ele podia dizer que a ética estoica era plausível e adotá-la, já a física estoica não, e não adotá-la. Assim, ele se torna eclético, não por comprar um sistema por inteiro, mas por assentir ao que cada um oferecia de melhor, sem em nenhum momento tomar qualquer um por verdade final. Já o ceticismo pirrônico e outros são ceticismos extremados, que negam até mesmo a plausibilidade. Eles rejeitam a razão e negam qualquer possibilidade de conhecimento. O interessante do ceticismo extremado é que ele tem várias vezes ao longo da história andado de mãos dadas com o que deveria ser o oposto, o dogmatismo. Isto parece estranho, mas a questão aqui é que ambos têm um inimigo em comum, a razão. Ambos a rejeitam, e alguns têm defendido que, já que não se pode confiar na razão, que se entregue completamente à fé cega. A meu ver, a posição ideal é a de ceticismo moderado, ou melhor, socrático. Sócrates era um cético moderado, com isto querendo dizer que ele abraçava a razão e não era dogmático. Tudo ele questionava e queria conhecer a fundo, não se satisfazendo em ficar no terreno das crenças falsas. Mas, por outro lado, ele era profundamente religioso e este era um dos traços fundamentais do seu caráter. Por quê? Porque crer era o mais plausível. O ceticismo moderado é diferente da descrença sistemática, esta que se nega a ver o fenômeno ou mesmo o vendo o nega. É uma posição de moderação e humildade intelectual. Ela não implica descrença. Aliás, por trás tanto da precipitação quanto da descrença sistemática, há, a meus olhos, orgulho. Assim, voltando a Kardec, penso que a sua posição era de ceticismo moderado, e é isto que Blackwell remete quando diz incrédulo por natureza. Ele nem era crédulo nem negador sistemático. Isto fica claro, pois ao mesmo tempo que não se associou com qualquer tipo de misticismo ou irracionalismo, se envolveu, antes mesmo das mesas girantes, com pesquisas vanguardistas da ciência, como frenologia e o magnetismo. A bem da verdade, Kardec deveria e será estudado como modelo de intelectual e cientista. Quanto à crença religiosa, penso que ele foi cristão a vida toda. Não havia razão para não sê-lo, e a descrença não condiz com seu caráter e estrutura espiritual. Ao longo dos anos, ele deve realmente, como tantos outros, ter procurado sem sucesso o ponto de união entre as interpretações cristãs e a solução para problemas milenares de entendimento. Enquanto isto, trabalhou pelo melhoramento da humanidade. A resposta viria do alto, adiante em sua vida. Abraços, excelente podcast, continuem o bom trabalho, que Jesus os abençoe. Gustavo. Bem, como eu disse, quem responderá ao Gustavo será o Luiz Sérgio Marota. Diz Luiz Sérgio: Oi, Gustavo. Em primeiro lugar, gostaríamos de imensamente lhe agradecer os adendos. Desculpe-nos, mas não vimos o momento em que foi citada a Sociedade de Frenologia, o que certamente corrigiremos no próximo. Mas tanto sua referência a ela quanto os diversos aspectos do ceticismo foram muito bem lembrados por você. Esta questão, inclusive, achamos que demandaria um pode-saber específico e planejamos fazê-lo quando da abordagem de O que é o Espiritismo, capítulos sobre o crítico e o cético. Estamos tentando fazer algo que seja de esclarecimento público, um público que vá além do público espírita propriamente, o que nos limita, às vezes, a digressões mais profundas em alguns aspectos, como os mais filosóficos ou epistemológicos. Somos apenas pessoas com alguma boa vontade e necessitamos de amigos como você que queiram nos auxiliar, pois a doutrina espírita é interdisciplinar e pessoas de todas as áreas do conhecimento são muito bem-vindas. Já não estamos interessados no culto a personalidades, mas tão somente em que a busca do bem e da verdade reinem soberanos. Por favor,
continue nos auxiliando com suas preciosas observações. Grande abraço, Luiz Sérgio Marota. Muito bem, pessoal. Esse foi o e-mail que leremos hoje. Como disse, era um e-mail maior e o nosso podcast está nos aguardando e estamos também ansiosos por ouvi-lo. Um grande abraço a todos os ouvintes e lembrem-se, acessem o nosso portal www.portalsaber.org e também curtem a página no Facebook www.facebook.com/portalsaber.org. Abraço a todos e um bom episódio. De minha parte, considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Chico Xavier tinha capacidade de captar mensagens extraterrestres. Mensagens vindas de fora do planeta Terra. O Chico Xavier, na linguagem espírita, é um dos maiores médiuns do mundo, né, que deixou uma obra fantástica, mas ele era um tremendo sensitivo dentro da terminologia científica. E Chico Xavier tinha não só essa capacidade de captação, mas ele próprio, como pessoa, uma profunda e amplíssima capacidade de análise dos dados captados. E mais ainda, mais profunda ainda, de sintetizar essa análise com conclusões próprias. Ele teria essa capacidade, que aliás dizem os cientistas que todos nós, eu, você, todos nós temos em estado latente essas capacidades que a parapsicologia indica, que são a telepatia, a clarividência, psicocinésia, que é a ação da mente sobre a matéria, e a precognição. Quer dizer, o conhecimento do futuro é uma ciência hoje estudada nas universidades, na faculdade de parapsicologia do mundo inteiro, onde elas existem. Como Chico Xavier, esse homenzinho, como muitos dizem, esse homenzinho feio de olho esbugalhado, lá de Uberaba, está querendo falar disso tudo. Quem é Chico Xavier para falar isso? Chico, silenciosa, humildemente ouvia as críticas, lia as críticas, severas críticas, tristes comentários sobre ele, e continuou a sua vida. Retornando então para a nossa gravação especial, recebemos aqui com muita alegria o Juliano Posati, a Rebeca Casagrande, o Fábio Medeiros, responsáveis, produtores do DVD Data Limite segundo Chico Xavier, um documentário que teve a inspiração desses três aí, trabalhadores aí da luz. Como é que foi isso, Juliano? Como é que surgiu essa ideia? Como é que ela se materializou? Conta para nós. Para falar do surgimento da ideia, eu tenho que recorrer à Rebeca, porque eu não estava lá quando essa ideia surgiu. Bem, a ideia começou em 2012. Engraçado que o contexto na época era o fim do mundo, né? As pessoas estavam desesperadas, querendo saber informações, o calendário maia, ia acontecer uma catástrofe ou não. E por ocasião chegou o livro do Geraldo Lemos, né, como uma luz divina na época, e posteriormente
recorrendo a outras pesquisas do Pinga-Fogo, na área de ufologia e todas as outras coisas, e a gente acabou decidindo fazer realmente um documentário mostrando que não era o fim do mundo, mas sim uma nova era, né, que foi realmente o enredo para fazer o Data Limite, né? O livro do Geraldo Lemos Não Será em 2012, que ele fez junto com a Marlene Nobre. Acho que o lançamento foi em 2012 mesmo, né? Foi no início do ano. Né? Tá. Nós tivemos uma série de entrevistas que a doutora Marlene Nobre fez sobre este tema, justamente porque as pessoas estavam muito preocupadas com a questão do chamado fim do mundo do calendário Maia em 2012, e ela então resolveu nos lembrar do que o Chico havia nos revelado, e começou a publicar uma série de entrevistas durante o ano de 2011 no jornal Folha Espírita, que ela dirigia, a Folha Espírita de São Paulo. E daí essas entrevistas foram reunidas em livro, que é o livro Não Será em 2012, que a gente tem coautoria com ela. Através disso, vocês entraram em contato conosco pelo Facebook e foram até a casa de Chico Xavier, né? Como é que foi, Fábio, aquela gravação? Para mim foi muito emocionante, porque assim, acho que foi realmente a primeira vez que eu estava num ambiente espiritualizado, que eu não sei o que aconteceu, que eu tomei um passe de uma senhora e eu comecei a chorar do nada, assim, sem estar emocionado, mas eu senti uma vibração, uma coisa tão forte, e realmente naquele momento eu descobri que algo diferente estava acontecendo. Eu acho que a gente chegou ali, eu principalmente, eu nunca nego para ninguém, falei, eu era o mais perdido na relação de tudo aquilo. Eu sabia quem era Chico Xavier, não conhecia Pedro Leopoldo, e de repente eu me vi no meio daquilo tudo e falei, e agora, né? Falei, eu tô aqui para documentar uma coisa, e de repente aquilo passou a ser parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Nós mergulhamos de verdade no projeto, e não só no projeto, acho que tudo que está envolvido com a espiritualidade. Muito bacana isso. Eu fiquei sabendo até, inclusive, que você foi com má vontade. É verdade isso? Saiu de São Paulo com má vontade, pegou o avião. Quando a Rebeca me ligou a primeira vez, num domingo, eu me lembro, falou, nós vamos fazer um documentário sobre Chico Xavier. Falei, não, eu não quero fazer. Eu negava de todas as formas a espiritualidade, o espiritismo. Eu falei, eu tenho medo dessas coisas, eu não quero me meter com isso. Mas, na verdade, assim, não é que eu fui de má vontade. Eu não queria muito me envolver com aquilo, porque eu não conhecia, na verdade. A partir do momento que a gente te conheceu, a coisa mudou. Eu sempre falava, eu acho que, para mim, no meu ver, eu sempre falava, Geraldinho era o fio condutor. E eu me lembro aquela vez no telefone você falou, eu não, Chico Xavier. Né? É Chico Xavier, sem dúvida nenhuma. E aí, como é que foi isso, essa mudança dele, Rebeca? Completamente, foi radical, assim, né? Porque eu lembro que antes da gente capturar você, eu lembro as imagens, no caso. O Geraldinho continua solto. O Geraldinho continua solto. Por ocasião, você fez uma reunião e você começou a falar sobre Jesus, que na visão que... Eu não lembro muito bem que você tinha ficado tão impressionado que ele estava falando no contexto, que as naves acompanhavam o nascimento de Jesus. E aquilo pro Fábio, ele falou, nossa, é óbvio isso, como eu nunca tinha pensado. Então ele foi um despertar já a partir daí. Já, né? Com as câmeras desligadas, Geraldinho falou coisas que eu saí dali falando, meu Deus do céu, eu não sabia que isso existia, né? E a naturalidade que assim, como tudo foi debatido, para mim foi muito diferente falar sobre temas. Vamos falar sobre Cristo, e falar sobre Chico Xavier, e falar sobre extraterrestres, tudo na época, com uma naturalidade. Falei, gente, eu estou num lugar legal, né? Eu me senti muito bem naquele dia, e realmente eu só não acreditava que era uma missão. A Rebeca falava para mim, isso é uma missão que a gente abraçou. Eu falei, não, missão não, isso é um trabalho, para mim era um trabalho, até realmente começar a entender. E por um acaso, depois que a gente conheceu o Geraldinho, que a gente entrevistou Divaldo Franco também, não sei porquê, aquele momento estacionou um pouco a coisa. E eu, particularmente, tinha largado um pouco de mão. Eu sabia que eu tinha aquilo na minha mão e que tinha que fazer alguma coisa mesmo, porque a Rebeca falou, nós precisamos terminar. Ela falou, eu termino, nem que seja sozinho.
E aí que entra o Juliano. É engraçado, porque a entrada do Juliano foi de tanto encher o saco do Fábio. Falou, não, vamos começar na linha de edição e vamos fazer e tal. E ele sempre enrolando, ou aparecia algum vídeo, alguma coisa institucional para fazer e tal. E aí eu lembro que uma noite eu rezei e pedi, falei, olha, preciso de uma intervenção divina para ajudar o Fábio a editar, porque ele é o mais técnico e tal, né? E no dia seguinte, o Fábio encontrou o Juliano, já conhecia não muito, né? Na ocasião, e começou a contar sobre o documentário, assim, do nada. Olha, eu fiz um documentário, estou fazendo um documentário sobre algumas revelações de Chico Xavier, e começou a contar, e enfim, o tema é realmente... Não tem como a pessoa não se impressionar com todas as previsões que Chico falou na época e tal. E o Juliano se encantou e entrou. Então fala um pouquinho também, Juliano, como que foi saber todas essas informações de Chico Xavier? Agora com você, Juliano. E foi assim, foi numa conversa informal, falando de sentado num banco, né? Sentado no banco, né, do jardim. Do jardim, do prédio do escritório, conversando e... A gente sempre gostou desses assuntos meio doidos, assim, né? O Fábio, a gente sempre conversou de tudo. E aí ele falou, você sabia que o Chico Xavier falou? Aí eu falei assim, não, quero ver esse texto. E a primeira coisa que a gente foi atrás de um texto da Folha Espírita, da entrevista do Geraldo lá na Folha Espírita, né? E engraçado, porque o texto, claro, explica muito didaticamente a preocupação com e se der tudo errado, né? Mas, assim, me saltou aos olhos e se der tudo certo. Porque é uma oficialização, primeiro, né? Uma coisa muito... Eu chamo de oficialização, porque, assim, com tudo o que o Chico tinha de antecipação, de preconição, né? de presciência, para mim aquilo é uma oficialização da realidade ufológica, né? E foi muito bacana. Só que a gente sabendo da questão do Chico, sobretudo, né? Dessa capacidade de preconição dele, nosso maior interesse foi assim, olha, a gente já tem a maior autoridade em espiritismo falando sobre a questão. Quem mais está falando sobre isso? E aí, fuçando uma tarde lá, né, acho que foi a primeira vez que a gente se encontrou os três, assim, oficialmente, né? A Rebeca até então era uma garota muito virtual, não conhecia, achava que era coisa do Fábio, tá? Essa é amiga namorada de internet, não é? A gente se encontrou os três pela primeira vez e achamos um vídeo do Paul Hellyer, que é ex-ministro de Defesa do Canadá. E aí a gente olhou e falou assim, gente, o discurso do homem é igual ao do Chico, só que o Chico falou em 71, ele está falando em 2010. Né? Aí eles perceberam que essa coisa de intervenção divina que a Rebeca falou, isso é uma furada, o tiro saiu pela culatra, porque eu já falei, vamos atrás do Hellyer, eles falaram, você tá louco? E aí foi, né? Fomos descendo o barranco abaixo. Não, pra você ter uma ideia, eu tô dirigindo o carro, de repente ele começa, hello, Mr. Paul Hellyer, this is Juliano, aqui é o Juliano do Brasil. Eu falei assim, com quem você está falando? Estou falando com ele. Eu falei assim, mas como, né? Achei o telefone na internet. O Juliano não tem limites, entendeu? Fala de novo quem é o Paul Hellyer aí, gente, para quem está escutando. O Paul Hellyer, para você que escuta, gente, olha, o jeito mais fácil de saber é colocar no YouTube, Paul Hellyer, né? Nossa. Ou no Google, Paul Hellyer. Ele é ex-ministro de Defesa do Canadá, foi ministro de Defesa por 26 anos, chegou a ser vice-presidente do Canadá por um período curtíssimo, por menos de um ano. Ele foi responsável por unificar as Forças Armadas do Canadá, Exército, Marinha e Aeronáutica e tudo mais. Quando ele se aposentou, três armas estavam sob a direção dele, né? Exato, sob a direção dele. E quando ele se aposentou, ele se interessou pelo fenômeno. Confesso que quando assisti pela primeira vez, eu fiquei meditando. Quem que entrevistou esse senhor? Como é que o Juliano conseguiu essa tomada? Porque eu não sabia que tinha sido você, não é? Eles foram a Toronto. Foram a Toronto. Gravar. Um detalhe, gente. Isso eu acho maravilhoso. Nós estamos numa época que eu vejo às vezes a juventude tão, assim, né? Tão rasa em vários aspectos. E encontrar gente igual esse pessoal de São Paulo, com esse idealismo,
com essa vontade de fazer as coisas, de realizar, de buscar. A Rebeca confessando aquela coisa da busca dela de alguma coisa além, né? E depois falando com o Fábio, incitando também alguma coisa a mais, e o Juliano buscando. E eu acho só esse aspecto para mim maravilhoso, que não é, infelizmente, muito comum mais nas pessoas, normalmente nas mais jovens, né? E eu acho que só isso aí, e por isso que eles realizaram um documentário, que hoje, pelo que eu me lembro, está lá em quantas visualizações lá no YouTube? Por volta de 500 mil? Passou. Já passou. Passou de 500 mil. Está chegando a 600 mil. E sendo uma mensagem de esperança para centenas de milhares de pessoas pelo mundo, está com legenda em inglês, né? Olha só, gente, 3 jovens de boa vontade, um deles aqui mesmo falando assim, até inocente da situação, mas quando você de boa vontade fala, gente, quero fazer uma coisa boa, para fazer o meu mundo melhor, a luz começa a brilhar no caminho, você começa a achar as veredas que vão te levar ao caminho de excelência no campo superior, inclusive da espiritualidade. E isso é maravilhoso, eu só posso parabenizar vocês. Eu já tenho que agradecer pelo jovem, né? Isso é importante essa fala do Luiz pelo seguinte, porque a gente vê muito comodismo, né? Infelizmente isso acontece muito, as pessoas não têm coragem de inovar, de buscar, de ir atrás. E é o que essa turma fez, né? Foi atrás, cavou aí essa história, principalmente tendo em vista não um aspecto de uma pessoa falando que seria eu, ou doutora Marlene, ou Divaldo Franco, não é? Mas várias pessoas de formações religiosas distintas, de formações culturais distintas, de países diferentes, mas que vão falar e debater um tema que está todo contido na fala de Chico Xavier. É isso que é importante, porque nós não podemos esquecer, por exemplo, a chegada de Saulo Gomes, que foi o grande entrevistador, um dos coordenadores do programa Pinga Fogo em 1971, que foram 2 programas na realidade, pela TV Tupi de São Paulo, em que Chico Xavier, segundo a fala do próprio Saulo Gomes, é a primeira autoridade religiosa do mundo a assumir de público numa rede nacional de televisão, em que mais de 90% dos televisores estavam ligados na entrevista dele, assumir de público a existência de civilizações extraterrestres mais avançadas do que a nossa terrestre. Então isso é relevante. E aí o Juliano, a Rebeca e o Fábio foram colher esses depoimentos do Chico, que estão disponíveis na internet, disponíveis em DVD da época do Pinga Fogo, mostrando aí a conexão com que ele já dizia em 1971. Eu quero também lembrar o seguinte, o Chico fala lá claramente no prazo de 50 anos, porque muita gente dizia que isso era uma... 2 vezes. 2 vezes ele fala, né, durante o programa. Quer dizer, lá em 1971 ele já estava dando a dica, que nós já tínhamos ingressado nesse período de exceção, que é esse período de 50 anos que vai entre a época que o homem pisou na Lua, em 1969, até o próximo julho de 2019. Como é que foi essa articulação para chegar até Saulo Gomes, para chegar até o Gevaert, que é o grande ufólogo brasileiro, não é? Conta para nós, gente. Acho que engraçado, já que você tocou no assunto do Pinga Fogo, né? Para quem tiver a oportunidade de assistir na íntegra, né? Bem, o Chico Xavier ele foi bombardeado de perguntas desde divórcio, reencarnação, de vegetarianismo, enfim, tudo. Sexualidade, né? De tudo, né? E ele sempre, em cada pergunta, às vezes ele colocava de uma forma bem sutil essa questão da nova era. Ele falou assim, olha, se o homem passar a compreender que ele faz parte de uma família universal... E assim, várias vezes a gente editou em momentos assim que ele está falando sobre outra coisa, mas ele acabou deixando
alguma mensagem indireta que ele fala dessa nova era, assim, ele foi muito enfático isso, para quem assiste, quem tiver a oportunidade de assistir. Então ele deixava as pistas, né? Deixou várias vezes essa pista desse prazo de 50 anos, né? Essa nova era, né? É mesmo porque quando alguém questiona a questão do prazo de 50 anos, é o que a gente fala, gente, não somos nós, não foi o Geraldo, o Chico está falando, está no Pinga Fogo. Está lá, para quem quiser ver. Não somos nós que estamos dizendo desse prazo de 50 anos. Não somos nós que falamos da Lua, né? Então, assim, tá ali, é evidente. A nossa parte foi juntar essas informações e coletar elas, colocar elas de uma forma que fique muito claro, mais claro para quem ainda estava tentando resistir um pouquinho, falar, será? Porque muito se fala de prazos, a espiritualidade não impõe prazos. E a gente fala, primeiro, para você falar de prazo, procure assistir o documentário e procure ler o livro. Você vai entender que ninguém está colocando um prazo a nada. Nós estamos apresentando o que foi falado por Chico Xavier, aquilo que realmente eu acredito, e acho que assim todos aqui devem acreditar plenamente no que foi dito, e eu acredito realmente que nós estamos a um passo realmente de um novo tempo, um mundo melhor, apesar de esses problemas que a gente vê, né? Isso não são poucos, né? Acho que as pessoas precisam entender que a mudança não acontece do dia para a noite. As pessoas têm uma vontade que as coisas aconteçam, que tenha uma intervenção alienígena, mas as coisas não são assim, né? Tem todo um preparo, cada dia é um dia. Eu sempre, quando a gente tem a oportunidade de fazer as palestras sobre o data limite, eu sempre coloco o exemplo da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Nossa, como que ela mudou da época da guerra até os dias de hoje? É uma das maiores potências. Então, assim, a gente tem que ter paciência que, assim, estamos entrando numa nova era e, como o Chico Xavier colocou no 1971, a partir de 2019, vamos entrar num outro ciclo, né? Mas, assim, uma mudança, ela não é repentina, né? É um processo, né, Rebeca? Um processo que vai se materializando aos poucos com as diversas forças que coordenam, que se materializam, que se ajustam na própria sociedade humana, né? E também, acho que, já que você comentou do Gevaer, né? Bem, o Gevaer, ele é um dos maiores ufólogos que o Brasil tem. Acho que é do mundo. Acho que é do mundo, vou ser bem sincero, ele é excelente. Ele dedicou mais de 30 anos da vida dele, coletando vários relatos de pessoas que tiveram contato com seres extraterrestres. Ele faz, há muito tempo, fóruns de ufologia que reúne militares, estudiosos, agentes da CIA, enfim, pessoas de toda parte do mundo falando a mesma mensagem. Eles estão no meio de nós. Existe também essa preocupação nuclear fortíssima, né? Eu acho que a ufologia ela até nasceu mais ou menos nesse meados acho que da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, né? Aí foi o maior número até de avistamentos de OVNIs, né? Foi a partir daí, né? Foi uma eclosão assim de notícias de, né, Área 51, né? Então foi tudo uma avalanche de coisas e o que bateu completamente com o que o Chico falava, com essa preocupação de uma terceira guerra mundial, né? Então isso foi algo que a gente falou, nossa, tem tudo a ver. E com o ex-ministro de Defesa do Canadá, o Paul Heller, falava a mesma coisa, dessa preocupação também nuclear que hoje a gente tem, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer. A gente sabe que o tema ufologia, e em espiritismo, por exemplo, a gente aprende através das comunicações que há vida em todos os planetas, que há vida em todos os lugares, não existe o vácuo. Onde a gente pensa que tem vácuo, está cheio de vida, cheio de coisa. E essa abordagem espírita é bem da evidência empírica, muitas vezes. E vocês, porque muitas vezes há uma ligação do tema ufologia, como há também do espiritismo, com muito misticismo, vamos dizer assim, com muito devaneio. Vocês enfrentam esse problema, vocês têm que facear situações como essa, como excessivo misticismo, um excessivo devaneio em torno do tema,
em que de repente você vê que a coisa está meio que se perdendo da direção, porque a direção não é, gente, o que significa esse novo tempo? É um novo tempo em que nós devemos descobrir que somos seres espirituais que estão passando por experiência na Terra, e não seres terrenos que algum dia teremos experiência espiritual, para que a gente possa se convencer que temos que nos melhorar para viver melhor e fazer parte dessa comunidade universal. Né? Isso hoje, a gente sabe até que Jesus queria fazer isso com a gente. Né? Jesus veio aqui para mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade, conheça e você se libertará de todos esses erros que nós temos cometido para viver essa bagunça que nós estamos vivendo agora. Maravilhoso. Mas nem sempre, às vezes, a coisa fica tão clara, tão rutilante assim, nos meios em que se discutem ufologia, o próprio espiritismo, etc. Como é que é essa coisa? Vocês enfrentam o misticismo, enfrentam pessoas, às vezes, que estão completamente equivocadas, e vocês ficam, oh, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tem coisa assim acontecendo? Bom, eu posso falar assim, primeiro um amigo, né, me ligou, falou, olha, parabéns pelo projeto, vi que vocês estão alcançando sucesso, toda aquela coisa. Eu falei, você assistiu? Ele falou, não, porque eu sou ateu. E eu também não acredito no fim do mundo. Eu falei, bom, você já está equivocado, porque ninguém está falando de fim do mundo. E por que você é ateu? Ele falou, olha, porque Deus não gosta de mim, então eu desisti dele. Eu falei para ele assim, você acha que Deus, você é tão importante assim para ele não gostar? Eu falei, acho que talvez você tenha uma ideia equivocada de quem seja Deus. Foi 5 minutos de conversa com ele, ele ficou louco para assistir um documentário, começou a acreditar em Chico Xavier. Eu só contei coisas que o Geraldinho contou. Eu falei, olha, eu vou te falar coisas que são, vamos dizer, o bastidor, o making off da coisa. Então, assim, as pessoas, elas criam uma ideia inicial de tudo, já põem barreiras, muita gente não entende. É engraçado porque ainda hoje as pessoas tendem a não acreditar que possa existir vida fora. Eu acho que isso não tem nem que ficar debatendo mais isso, né? Então uma criança aceita isso. Existe que eles vão ter preconceito quanto ao espiritismo. Falar, não sei, não gosto. Eu fui uma pessoa, não vou te dizer preconceituosa, mas medroso, né? Eu sou medroso. Eu olhava tudo aquilo e falava, olha, esse negócio de incorporar tudo isso não é comigo, não quero ver. Esse corpo é meu, não vem, que não tem, né? Mas assim, mas por ignorância mesmo, sabe? De não tentar entender. Então acho que assim, a maioria das pessoas que vêm, sabe, debater ou talvez querer combater a ideia, ela vem por pura ignorância. E a gente tende assim a respeitar a opinião das pessoas, tanto que a nossa página do Facebook, a gente não apaga nenhum comentário, as pessoas vêm, falam que elas têm vontade de falar. Geraldinho disse pra gente, não se passa, receba ofensa, né? Então é verdade. Quem disse isso pra mim foi o Chico. Foi o Chico? É. Então, e a gente toma isso como verdade, realmente deixa, porque as próprias pessoas que acreditam, e nem por acreditar em Chico Xavier, acreditam no mundo melhor, acreditam, é o que eu falo, o data limite não fica limitado ao que o Chico Xavier disse e à questão da guerra nuclear. É a questão de uma convivência melhor, né? Isso, eu acho que aprender a respeitar o outro e construir esse mundo melhor a partir disso. Acho que do amor ao próximo, do respeito, e sem contar que, para mim, assim, a mensagem de Chico Xavier é clara e é mais do que, assim, verídico. E cada um vai fazer a sua parte, né? Se cada um de nós fizer a sua parte, o mundo vai melhorar. Então é um processo de conscientização coletiva. Cada um de nós pode e deve fazer a sua parte, dentro das suas possibilidades. É isso que é a mensagem principal, né? Agora tem um ponto que você falou, se cada um de nós criar a própria consciência, tomar a consciência, né? Esse mundo melhor vai ser construído. Eu tenho falado muito nas palestras por onde a gente vai que esse processo de expansão de consciência, ele nasce a partir de novas perspectivas. Elas são o gatilho para a expansão de consciência. O Einstein dizia que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. Então, assim, perspectivas são pontos de vista experienciais. Então, a partir da minha experiência, eu tenho um ponto de vista. A partir da minha área do conhecimento, eu tenho um ponto de vista.
Então, quando você fala assim, poxa, vocês não se prenderam só a questão a pessoas ou entrevistados espíritas, é porque a data limite e o processo que a humanidade vai viver como humanidade não é um privilégio dos espíritas. Você que é espírita que está ouvindo esse podcast, eu sinto muito, mas eu estou tomando posse de algo que é seu também. É de todo mundo. Como diria... E aí... desculpe. Kardec, só um minutinho. É muito interessante. A mediunidade, o fenômeno, ele democratiza a verdade. Quer dizer, nós podemos fazer uma instituição maravilhosa aqui, funcionando como se fosse um relógio suíço. E um médiumzinho lá na periferia. No caso, fica, né? De repente, bomba, vamos dizer assim, né? Fala tudo a verdade e as coisas mais interessantes. Quer dizer, exatamente para nos ensinar que a verdade, e ela vai sendo, quando Deus falou, né? E derramarei meu espírito sobre toda a carne, o espírito será derramado. Citando, fazendo uma citação, ele está dizendo exatamente isso, que independente de casta, de sociedade, de país, né? Nós estamos vendo, mais uma vez, inclusive, depois nós vamos talvez discutir um pouquinho sobre isso, quando der um tempo determinado, a mediunidade já está aí também, mais uma vez, sendo reavivada em alguns países importantes no mundo. Quer dizer, isso mostra que não está na mão da gente. Então, todo mundo pode acessar, as pessoas poderão acessar. E como disse Allan Kardec, ele sempre dava essa ideia, o espiritismo é a busca da verdade do bem. Que o espírito verdade, até o Haroldo Dutra fala muito disso, hoje mesmo ele conversou comigo e falou assim, né? Citando ele, o espírito da verdade é a busca da verdade. Onde quer que ela esteja, como disse Allan Kardec, se uma seita nascer ali, e você concluir, através dos critérios que nós temos quando somos mais justos, que essa seita é uma verdade, é automaticamente incorporada ao espiritismo. Né? Porque nós estamos aqui na busca dela. E para essa busca nós temos que ter essa abertura mental, do contrário, nós nos tornamos fundamentalistas, dogmáticos, sectários. Isso, mas é muito importante até pegar esse gancho, a verdade, o conhecimento da verdade, a verdade integral, vamos chamar de verdade, vamos chamar de conhecimento, a verdade ela é absoluta. Nós somos relativos. Que a verdade ela está além do tempo e do espaço. A verdade ela está além do tempo e espaço. A verdade está além das 3 dimensões, né? O conhecimento está além. E além de nós. Né? E além de nós. Ele é absoluto, ele fica no que a física quântica chama de não localidade, né? Que é essa realidade, se é que dá para chamar de realidade, além de espaço-tempo. Então, nós somos os relativos. E esse conhecimento é o absoluto. Então, essa manifestação em diversos pontos do globo da mediunidade, todas elas apontando para um mesmo objeto, para um mesmo chamamento, não é à toa. São contatos diferentes de áreas diferentes com a mesma realidade que é absoluta. E que agora cabe a nós, claro, também sair da nossa caixinha, né? Porque a gente fica muito preso a... Aí você escuta um físico quântico falando a mesma língua que um ufólogo está falando, que um espiritualista está falando, que o médico neurocirurgião está falando. Alguma coisa... Tem aí uma migalhas de pão que apontam realmente para o mesmo caminho. É o fio da meada, né? É o fio. Que meada! E você viu, pô, Zati, como é que a coisa é democratizante? Existia uma santa católica, nós temos documentos disso aí, não sei se foi a Santa Brígida ou foi a Teresa d'Ávila, uma delas aí, que ela tinha uma mediunidade muito exuberante. Uma hora eu faço a citação, vou olhar direitinho. Um livro do Paulo Neto, um rapaz espírita de Belo Horizonte, ele me entregou esse livro, me deu de presente, maravilhoso, a pesquisa que ele fez. E olha como é que é interessante, ela era católica, só que era médium, aquele médium orgânico, né, que via tudo. E ela estava em situação muito difícil, porque à medida que ela via, por exemplo, protestantes em situação boa no plano espiritual, católicos, padres em situação mais ruim, e vice-versa também. Mas ela falava assim, meu Deus, como é que eu vou falar isso para os meus superiores, que eu estou vendo um protestante numa situação legal demais no plano espiritual? Que a teologia com certeza rezava, se você é protestante, automaticamente você já está indo para o inferno, né? E vice-versa. Quer dizer, é exatamente isso que acontece quando o fenômeno
começa a desabrochar na humanidade, chamando a atenção de todo mundo, seja dos fenômenos mais simples. Seja uma mesa girante, como dizia Allan Kardec, através dela deduziu todas umas leis que foram elaboradas com a ajuda dos espíritos, ou seja até o fenômeno UFO, que traz para as pessoas uma noção de uma realidade além. Para ele começar a pensar, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sozinho no universo? Para onde é que eu vou? Por que eu rio? Por que eu choro? De onde é que eu vim? Na verdade, o que é isso tudo aqui? Ou seja, uma tomada de consciência. O fenômeno tem esse grande talento de nos ferir os sentidos. Se Jesus não soubesse disso, ele não teria feito os chamados milagres. Ele simplesmente teria filosofado numa praça. Ele teria chegado, pregado uma doutrina maravilhosa, ficou bem, né? Mas a partir do momento que ele começou a curar pessoas, levantar pessoas, ressuscitar pessoas, fazer milagres, e depois ele pregou, os próprios apóstolos disseram, suas palavras são muito duras, Jesus. Quer dizer, quem faz isso tudo e ainda prega a palavra, é isso que o fenômeno está aí na humanidade. O fenômeno UFO, o fenômeno mediúnico, as NDEs, as experiências de quase morte, as experiências de saída do corpo, não é? Tudo isso para nos chamar a atenção que existe uma realidade além, que a vida não se baseia simplesmente nessa relatividade toda aqui só. Não é? E, mais uma vez, parabéns para vocês, pelo trabalho, porque vocês começaram, na minha opinião, como bandeirantes. É paulistano mesmo, né? Vocês começaram como bandeirantes. De Jundiaí, vocês pegaram, que fique registrado. Eu acho isso muito admirável, porque eu vejo pessoas com uma capacidade de conhecimento, jovens que estudaram muito, mas não têm essa coragem de pegar o boi pelo chifre como vocês pegaram, como vamos fazer esse negócio. É uma ideia boa. Isso é uma bobagem, viu? Porque então... a gente não pegou boi nenhum pelo chifre. Nós fomos pegos pelo chifre. Isso é uma bobagem. Ninguém está driblando nada, ninguém fez nada. Se eu te falar dos perrengues que a gente passou durante essa produção... Mas isso que eu estou falando. Boi pelo chifre. Não é nada. A gente foi toreado, a gente foi... Mas a gente aprendeu e rápido... E acho que não tem como ser diferente, porque você se encanta com essa realidade transcendente. Ela passa a fazer parte do seu dia a dia. E o próprio trabalho com o Data Limite, ele oferece esse tipo de recompensa que é sensacional, que não é nem uma recompensa, mas é cada vez mais expansão da tua consciência e tudo mais. Então a própria viagem para o Canadá, a gente ficou... Eu costumo brincar que foi 7-1, né? Foram 7 nãos para 1 talvez. Então aí quando o ministro já tinha falado 7 vezes que ele não podia, foi esse dia que o Fábio falou que eu fiquei louco da vida, arranjei o telefone dele e liguei, que ele falou talvez. Eu falei, agora que o homem falou talvez, eu pego ele pelo chifre. Aí foi. Aí escorregou. Eu tomei o 7º não, né? E aí, com muito jeito, não sei o que, tal, conseguimos marcar. Só os caipira marcam uma entrevista para daqui 25 dias, esqueceram que precisava de visto para entrar no Canadá. Os caipiras são vocês. No caso nós. Aí entra a Embaixada do Canadá exige 30 dias de antecedência. Úteis, tá? Essa letria pequena, né? 30 dias úteis para sair o bendito do visto. Eu sei que assim, em um dia a gente preparou toda a documentação, mandou e aí começou um costume nosso lá, que é o seguinte, que é terceirizar espiritualmente as coisas, porque nós somos em 3, a gente contrata uns 2 ou 3 freelancers para ajudar em partes que faltam, mas assim, nós somos em 3 hoje. E aí a gente terceiriza muito para a espiritualidade, então a gente trabalha com uma terceirização em 4ª dimensão, olha que beleza, que você rompe, né? Um processo novo. Em resumo, a gente chega e fala, Chicão, o negócio é o seguinte, nós fizemos nossa parte, você dá seus pulos, porque nós não temos mais o que fazer. Me ajuda aí, né? E subornar é contra meus princípios. E aí, quer dizer, o visto, isso é um exemplo. O nosso visto é em 10 dias, 7 dias corridos.
Né? Isso é interferência espiritual. Isso é fenômeno. espiritual. Isso é fenômeno. A precisão dos acontecimentos futuros, antecipados por Chico Xavier, demonstraram de forma inegável a força de sua paranormalidade. Mas fora nas madrugadas em Uberaba, no convívio com amigos mais próximos, que sua mediunidade traria informações extraordinárias sobre o destino da humanidade. A partir do momento que passei a conviver na intimidade da sua casa de Uberaba, nós conversávamos muito à madrugada, porque o Chico era uma pessoa que gostava demais de conversar, de contar casos. E numa dessas madrugadas, em 1986, eu questionei sobre aquele livro que ele recebeu, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a partir daí a gente desenvolveu essa conversa que começou daí. E ele então me pediu para recordar um trecho do livro A Caminho da Luz, de autoria do benfeitor dele, Emmanuel, em que o Emmanuel dizia que para o final do século XX estava prevista uma reunião das potências angélicas do sistema solar inteiro nas cercanias da Terra. Essa reunião que Emmanuel previu em 1938, na verdade, ela já aconteceu. Ela aconteceu no dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Agora, Rebeca, eu queria que você falasse nos bastidores dos bastidores, né, quando vocês estiveram com o primeiro-ministro lá do Canadá, o ex-primeiro-ministro, né, se vocês pesquisaram também quais eram as crenças dele, o que ele já ouviu falar sobre o Brasil, sobre o Chico, ele não tinha nenhuma noção disso. Quando vocês falaram que havia alguém que tinha falado sobre vida extraterrena muitos anos atrás, qual foi a surpresa dele? Olha, a ida mesmo foram só os dois, porque foi a única entrevista que eu não pude participar, porque eu já tinha uma viagem marcada exatamente no dia que ele podia, então, ou seja, acabaram indo os dois. E quem vai poder te responder melhor vai ser o Juliano. Eu não sei, eu não perguntei a religião dele, porque também não me interessava. Eu tenho a impressão que ele é de alguma linha protestante, porque ele cita muito escola bíblica dominical, né, em algumas entrevistas nossas e tal. Ele nunca tinha ouvido falar de Chico Xavier. Não fazia a menor ideia de quem era. E quando eu e o Fábio nós chegamos lá, porque assim, foram 7 nãos, mas também quando disse sim, tinha até bolo, suco. O Fábio levou café pro homem, o homem ficou todo feliz, né? Então, ele não fazia a menor ideia de quem era Chico Xavier. Não fazia a menor. Ele conhece o Brasil porque o Gevaer tem um relacionamento bem legal com eles lá, tal. Eles gravaram, a Discovery gravou um documentário com eles, umas entrevistas, mas ainda não saiu nada. Isso que, ó, foi lá em 2013, né? 2013, os caras ainda 14. E não saiu nada ainda. Então, e ele ficou surpreso, né? Porque é muito interessante. Isso traz uma questão que talvez acho que seria legal a gente debater. O Hellier, ele fala o seguinte, que a preocupação dos visitantes, ou seja, seres extraterrestres, outras civilizações físicas, né, de matéria encarnadas, a preocupação deles é com a questão nuclear, que é um tipo de energia nociva, um tipo de energia que pode acabar com o equilíbrio do planeta, e não só do planeta, como de uma boa parte do sistema solar. Então, ele diz, olha, só não começou o contato oficial, eles só não estão transferindo novas tecnologias abertamente para a gente, porque eles estão preocupados com a questão nuclear. Nós estamos armados até os dentes. O último relatório publicado pelo Boletim de Cientistas Atômicos no The Guardian, de Londres, aponta que assumido nosso arsenal beira 10.327 ogivas nucleares. Dá para destruir 10.327 Hiroshimas.
Só que você imagina que Hiroshima foi em 1944. Pensa no carro que circulava na rua de São Paulo em 1944 e pensa nos carros que circulam hoje. Né? A tecnologia também evoluiu em termos de bomba. Olha, nós somos montados em cima disso. E a preocupação do Chico, dos mentores espirituais do Chico, era exatamente a mesma. E os relatos do Gevaer, que de 30 anos de relatos, exatamente os mesmos. Preocupação nuclear. Você vê, são pessoas que se conheciam, ele conhecia muito pouco, né, o Heller, né? Mas você vê pessoas diferentes, de áreas diferentes, que falavam a mesma coisa. Inclusive um dos dois diferentes do mundo. E o que eu me pergunto é assim, cara, você domina uma tecnologia tal que você cria wormholes para viajar no espaço-tempo, ou você... Porque, assim, a velocidade da luz ainda seria inatingível, né? Inconcebível para eles nos visitarem. Se você tem este tipo de tecnologia que te permite uma compreensão ampla do espaço-tempo, uma compreensão ampla de não-localidade, da realidade quântica, será que você também já não tem tecnologia e espiritualidade suficiente para interagir com a espiritualidade tal qual a gente está interagindo aqui nessa mesa? E nesse sentido, então, talvez isso justifique o porquê que a preocupação da espiritualidade é a mesma preocupação dos visitantes. Olha o mundo de possibilidades que se abrem, né, a partir dessa perspectiva. E é uma perspectiva. Eu fico vendo vocês falando, me lembra muito uma frase de Jesus, né, que ele fala: em verdade eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. E vocês estão vendo as pedras, né, as pessoas que resolveram falar em várias partes do mundo, né, em vários locais do Brasil, de culturas diferentes, de hábitos diferentes. E o que eu vejo é que todo mundo que busca isso realmente tem encontrado. E várias pessoas que estão tendo essa abertura estão encontrando em vários focos de busca espiritual ou de trabalhos em vários campos essas mesmas respostas. Ou seja, basta apenas buscar. Não é uma questão de só interesse individual, né? Porque a gente vê que isso tem sido um trabalho coletivo. Então acho que a gente precisa buscar não só por nós, mas pela humanidade que está sedenta disso mesmo, né? E por falar em humanidade, Lívia, que está sedenta disso, eu gostaria de chegar uma pergunta ao pessoal aqui que eu achei muito impressionante. A ida do Juliano, não sei se vocês foram com ele, a Paris, não, a Lyon, para o lançamento do Data Limite na Europa, não foi isso? Foi. Em inglês, né? A legenda em inglês lá? Não, legenda em francês. Em francês, no caso. Imagina, é francês, né? Sabe ler inglês, Luiz? Mas eu achei muito interessante que você conseguiu colocar numa sala mais de 300 franceses, não foi isso? Foram 3 salas, né? 3 salas, né? Porque o primeiro convite, na verdade, eu já ia para lá. Por isso que a gente acabou não indo os 3 juntos. Eu ia para lá para visitar meu sobrinho que está fazendo intercâmbio. E por acaso na cidade de Lyon. Oh. E aí chegou o convite do Cyril, que é da Associação do Chemin. E ele disse: olha, nós organizamos aqui um festival de cinema espírita em Lyon e eu gostaria de apresentar o Data Limite. E era justamente quando a gente estava preparando a versão internacional, porque a gente sabia que ela precisava sair com o maior número de legendas possíveis e tal. O Cyril tal, eu falei: que bacana, não, tudo bem, pode passar. A gente prepara o vídeo para você do trailer, porque a versão mesmo só vai sair em janeiro. Ele falou: e você viria para cá? Eu falei: eu iria não, eu vou, porque eu tenho uma viagem marcada já para ir. Ele falou assim: e você daria uma palestra? Eu falei: daria, mas meu francês é bem sassá, né? E aí ele falou: não, a gente se arranja aqui e tal, tudo bem. E aí marcou uma palestra toda organizada, marcou uma reunião no primeiro centro. E essa primeira palestra, os centros são pequenos na França, né? Esse centro é o Centro Espírita Allan Kardec, que fica na região do Bron, que é em Lyon. Ele cabia assim 100 e poucas pessoas, 120 pessoas no máximo naquele centro. Então ele abriu um horário para as pessoas se cadastrarem.
E aí ele me ligou de novo, então, Júnior, pois é, mas já encheu o horário, daria para você dar uma segunda palestra? Essa das 2, depois de fazer umas 5. Eu falei, não, sei, tudo bem, né, faça. Aí abriu, e aí chegou um outro e-mail. Pois é, Juliano, mas encheu de novo. Agora, mas esse terceiro lugar, nós vamos pegar um lugar maior. Eu falei, que genial esse francês, né? Deixou para ter essa ideia na terceira palestra do dia. Aí foi num espaço comercial de treinamento para umas 250 pessoas que cabiam na sala. E isso, coitado, imagina, francês não aguenta ver filme, francês não vê filme legendado. Isso é coisa de brasileiro, né? Lá é uma coisa muito cult ver. E o documentário está legendado, né? Olha, o pessoal assistiu em pé, mas assistiu para ler a legenda e tal. Foram 3 palestras. Do que a gente chama de palestra filosófica, que passa os pilares da filosofia, né, por trás do Data Limite. Então foram 3 palestras filosóficas, 3 exibições de filmes e 3 rodadas de pergunta. Porque eles falaram, você reduz os créditos, você reduz a palestra, mas não tira o debate. Porque o francês vem para a palestra para debater, que é para discordar. E foi muito gostoso. Os 2 tradutores eram brasileiros. Então, pessoas, gente boníssima. E eles ficaram tirando sarro o dia inteiro. Eles falaram, a gente nunca viu tanto milagre numa tarde só. Eu falei, por quê? Porque eles estão vindo beijar e abraçar para se despedir. Falei, francês não beija, não abraça. Nunca faz. Se gostar, ele vai te dar um revoado da porta. Eu falei, mas eu beijo e abraço todo mundo. Não tem esse problema não, né? Beijo e abraço. Aí brincaram também que uma moça veio perguntar, porque na palestra eu falo que o orçamento de Hollywood também está muito dedicado a promover essa realidade. E a moça me fez uma pergunta do sentido, mas o seu filme também está promovendo essa realidade. Eu falei, pois é, mas eu não tenho orçamento de Hollywood. E ela achou que ela tivesse me ofendido e ela pediu desculpa. Aí eles falam assim, francês não pede desculpa, Juliano. Francês bate, francês xinga, francês bufa, mas não pede desculpa, nós não estamos reconhecendo esse centro. E a terceira e pior de todas foi que o diretor do centro, que era o francês clássico, gente, um bigodinho, echarpe vermelho, uma elegância, que cara que transpira, né? Ele tentou arriscar falar espanhol pra gente conversar sobre a possibilidade de ter o DVD lá. Eu falei assim, gente, francês falando espanhol é demais pra mim. Esse negócio de espiritualidade não cansa de surpreender. Porque na verdade eu acho que vocês estão levando esperança, né? E a Europa, a gente está ressequida de esperança, né? Eu acho que é por isso, inclusive nós estamos gravando alguma coisa sobre o Skull Group na Inglaterra, do documentário, e o pessoal estava me perguntando por que o Skull Group chegou lá, por que os fenômenos começaram a aparecer no norte para a Europa, porque também para acender um pouquinho dessa chama de fé, de interesse superior num planeta, num continente que está, né, bem ralo. Luiz, mas você sabe que no final da palestra a gente sempre programa um momento de espiritualidade. A primeira palestra que a gente fez, a gente não fez isso, a gente falou, está faltando alguma coisa nessa palestra. E a gente colocou um momento de espiritualidade no final. E agora a gente está colocando um momento de espiritualidade no começo da palestra também. Justamente para conseguir tirar a mente das pessoas do relativo e conectá-las um pouco ao absoluto, né? Porque o dia a dia é sempre uma história. Agora, o Rafael, que é um dos tradutores lá de Lyon, ele me contou uma coisa muito curiosa. O francês ele tem um resquício de religiosidade por conta da Era das Trevas, por conta de tudo que aconteceu com a igreja lá, que eles assim separam completamente a questão do espiritismo de religião. E o Rafael um dia ele foi conduzir uma reunião de estudos no centro, ele convidou os participantes a fazer uma pequena oração antes de começar a reunião. Pois foram reclamar para a direção do centro. Mas isto aqui é um centro espírita, não é lugar de oração. Vamos deixar bem claro isso. Reclamaram nesse sentido, cara. Então, assim, até lá a gente acabou não usando o momento de espiritualidade, porque iria colocar
uma barreira para eles. Mas né? é que eu falo a falta do fenômeno. Né? Quando você vai lidar com a mediunidade, como vocês viram lá no grupo de Skoll na Inglaterra, que o pessoal nunca leu um livro de Kardec, perguntaram lá num médium na Inglaterra, chama Leslie Flint, que é um papa da voz direta na Inglaterra, através de William Crookes, falando voz direta, pergunta assim, a gente deve orar, William Crookes? Ele fala assim, deve. Vocês devem orar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A oração tem a ver com a vida de vocês. A oração que vale para a gente do lado de cá tem a ver com o jeito que vocês são. Como vocês são desde lá de dentro. Essa oração que vem e que traduz o que vocês são, para a gente aqui é uma maravilha. Mas outro tipo de oração é como se nem nada existisse. Ou seja, está mais uma vez dizendo que, independente do que Allan Kardec tinha falado, que ele foi obviamente pró-oração, um outro grupo lá na Inglaterra, o fenômeno revelando que a oração no plano espiritual é uma coisa importante, um alimento sensível para eles, né? Nós temos um farisaísmo dogmático, né? Que tem que fazer as coisas de um certo jeito e a minha perspectiva é a que vale. Porque eu estou vendo a verdade, você não está daí do seu ponto de vista. Então a gente tem esse farisaísmo dogmático, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim e tal. Às vezes as pessoas perguntam assim, puxa, eu mostrei o Datamite pro meu namorado e ele não acreditou. Eu falei, tudo bem. Ele está fazendo bem, ele está fazendo a parte dele, é o que importa. Ele vai contribuir para o Data Limite, está acreditando ou não. Allan Kardec, ele dizia o seguinte, o espiritismo é para aquele que ainda não crê. Se você já crê, se você já faz o bem, é uma pessoa honesta, você é uma pessoa que quer o bem para as outras pessoas, você não precisa ainda do espiritismo. O espiritismo é aquele que está buscando uma crença porque está em dúvida com relação a tantas outras. Mas se você já é um homem de bem, sem o espiritismo, continue sendo. E ele tinha essa cabeça tão universal, né? Que mesmo sendo a favor da oração, ele falava isso, olha, no centro não façam nenhuma oração específica, de um jeito específico, para não desagradar ninguém. As pessoas de várias religiões podem estar aqui, ou de várias formas de crença ou até descrença, e o processo delas é diferente, ou é mais devagar, ou é uma cultura, um ato diferente de orar. Então vamos fazer dentro da necessidade de cada um. Então, se o centro lá é assim, é a necessidade, é o processo deles. Com o tempo eles vão entender o valor da oração, mas vão descobrir do jeito deles. O Allan Kardec diz muito claramente, dentro da sua casa você pode orar do jeito que você quiser. Se você quiser orar em árabe, de cabeça para baixo, com uma vela acesa, ele diz, desde que você faça isso com consciência e honestidade. Ou não é? Aquele nível de atendendo a sua consciência. Agora, aqui no centro, para que haja aqui protestante, católico, ateu, brahmane, judeu, eu gostaria que você se limitasse a uma oração, vamos dizer assim, ecumênica. Ele não falava essa palavra, mas uma oração, ou um jeito de ser que não ferisse as devidas crenças, porque o Espiritismo veio para embasar a todas. Aqui em Minas, eu não sei se em São Paulo é assim, a gente ora muito o Pai Nosso, diz até Ave Maria, mas é uma coisa generalizada. Então a maioria dos centros tem esse hábito, porque é uma coisa que a maioria das crenças, né, em geral, aceitam e oram, né? As religiões cristãs, pelo menos. Então é um hábito que a gente tem em muitos centros. Mas às vezes em outros locais não. E o Kardec respeitava muito isso. O Posati, o outro fenômeno que pode ter acontecido é se o francês ter melhorado também, né? Depois de tanta palestra, provavelmente melhorou. É terrível. Não, então... Mas é interessante você falar de fenômeno. Eu sinto que as pessoas buscam isso. Elas buscam uma prova, algo. E interessante que em todas as palestras que a gente faz, sempre tem um bate-papo. Então, assim, porque às vezes você está num grupo que eles são mais espiritualistas, outros são mais ufológicos. Então, assim, teve de tudo. Em Porto Alegre, eu fui pro lançamento, virou um rapaz e falou, olha, parabéns pela coragem que vocês tiveram por misturar ufologia e espiritismo. Eu falei, não tive coragem nenhuma, simplesmente eu só juntei aquilo ali. Então, assim, o que mais chamava a atenção era os fatos que provavam que algo diferente estava acontecendo. Então, a primeira pergunta que me fizeram foi, escuta, aconteceu algo inexplicável na produção do Data Limite? Eu falei, olha,
Aí eu sempre brinco que eu sou o medroso de todo mundo, né? E eu falei, olha, aconteceu um fato interessantíssimo, porque assim, foi muito sacrificante a fase final do projeto, que a gente teve que trabalhar 2 meses sem parar, de levantar e sentar num computador, parar para comer, voltar pro computador e não dormir. Foi super desgastante, e numa das noites cansado, todos cansados, a Rebeca falou, eu preciso parar um pouco para descansar. Eu falei, não, vai lá, porque agora... São 4 da manhã. Eu falei, eu preciso só pegar umas imagens de Chico Xavier, de todo o banco de imagens que a gente tem, e escolher algumas para o final, quando a gente vai fazer a despedida de Chico, né? Mostrar aquele ser encantador e tal. Ela falou, vai lá. Eu coloquei o Chico Xavier, era inverno, julho, aquele frio, eu numa sala de 2,5 por 2,5, tudo fechado. Nós temos um cheirinho gostoso aqui entrando, né? Mas isso é um cheiro de flor. Sei lá, começou, o quarto ficou impregnado de flor, eu saí correndo. Falei, Rebeca, você não sabe o que está acontecendo. E ela falou, você está branco. Falei, tem um cheiro de flor. E eu sou um pouco São Tomé, eu só acredito naquilo que eu vejo. Eu cheirei janela, chão, guarda-roupa, falei, esconderam flor aqui dentro, não é possível. E é interessante que esse fenômeno aconteceu, quando ele sentiu que eu me assustei, ele parou na hora. Aí eu voltei a Chico Xavier, e assim, meio apreensivo. Começou a voltar aquele cheiro suave, eu de novo parei, fiquei olhando para o computador, ao mesmo tempo aquele aroma parou. Então assim, as pessoas adoram ouvir essas coisas, porque elas querem que os fenômenos se manifestem. Você se chamou de São Tomé, né? Lembrei de Jesus com São Tomé, que depois que Tomé pediu que Jesus estendesse a mão para ele ali, né? Jesus estendeu mostrando as feridas, né? Sou eu mesmo aqui, ressuscitado. Né? E Jesus falou assim, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Mas Jesus não deixou de estender a mão. Isso é o espírita, muitas vezes, aquele que acessou a religiosidade por um caminho um pouquinho mais longo, da evidência, da busca da racionalidade. Mas a vida é tão misericordiosa com a gente que, apesar da gente querer ver para crer, Jesus estende a mão e mostra a ferida. Depois de ter dito assim, né? Bem-aventurado aquele que não vê e crê, por isso você vai ficar sem crer. Não, vai ficar na dúvida. Isso aí, não, ele não disse, ele fez isso. Ele falou, bem-aventurado aquele que não vê e crê, mas aqui, ó. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro,
porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios num futuro talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Eu gostaria de perguntar o seguinte, parece que o data limite tem assim anos, né? Pelo menos a gente que está envolvido mais diretamente com ele. E na realidade ele foi lançado em agosto do ano passado. O que significou para vocês da produção da Posat Filmes esses 7 meses, depois do lançamento? Porque até agora a gente falou muito do processo, né, da produção, das viagens, do que ocorreu. E depois disso, o que mudou nas suas vidas? Bom, eu posso falar que eu comecei tomando uma bronca do Geraldinho quando a gente estava na fase final. Eu liguei para ele para falar: Geraldinho, estamos terminando o filme. Ele falou: mas vocês estão demorando, porque acho que ele não aguentava mais todo mundo perguntando para ele, porque nós já começamos a jogar uns spots falando data limite segundo Chico Xavier, colocar algumas coisas e todo mundo perguntando para ele. Mas assim, isso é só uma brincadeira para falar que eu tomei uma bronca, mas isso foi verdadeiro. Foi, não, também a bronca. Mas assim, os 7 meses seguintes só foi prazer. Pelo menos acho que eu posso falar por todos, porque assim, uma das coisas mais gratificantes foram as pessoas são as pessoas que têm aparecido nas nossas vidas como vocês. A gente tem conhecido pessoas especiais, ficado muito ligado, a gente fica ligado muito especialmente aos entrevistados. E assim, criamos um carinho especial por todos. Temos nossas preferências, entre nós conversamos essas coisas, falamos: olha, essa pessoa aqui eu adoro, ela é de verdade 100%. Pessoas que a gente aprende a imitar. Também imitamos muito. Quando tem um sotaque meio característico assim, a gente imita. Depois você imita, tá, Juliana? Não, por favor, vai imita para a pessoa dar risada. Mas assim, esses 7 meses só foi recompensador. O projeto em si, se a gente for falar, muita gente contestou: vocês estão visando lucro. Eu falo: olha, gente, não é que a gente está visando lucro, nós estamos visando poder produzir mais. E para isso,
nós precisamos gerar uma receita com ele, a venda dele. O que eu vou fazer com o dinheiro, como diz a minha, não vou ficar fazendo propaganda do que vai ser feito com ele. Mas assim, nós fomos pirateados, nós estamos num camelô no centro de São Paulo. Isso foi o maior elogio e ao mesmo tempo foi um golpe muito grande em nós, né? A pirataria acaba com todo o processo e tem gente que fala, problema é seu, você quis produzir, problema de vocês, ninguém mandou fazer. É engraçado, mas ele está adorando assistir, né? Agora, se nós não fizermos, ele também não vai fazer. Mas esse é um caso isolado, só para ilustrar realmente. Tudo o que aconteceu tem agregado em pessoas, em conhecimento, a gente está buscando algo maior. O Juliano fala como é prazeroso a gente sentar nesses projetos da gente e às vezes você está cheio de outros trabalhos, coisas para resolver, a gente senta e começa, já para tudo e começa a fazer, falar e conversar. Então assim, virou, eu acho que assim, o nosso estilo de vida hoje. O Data Limite, ele é o início, e eu tenho certeza que nós vamos muito além por outras coisas que nós já estamos. Todo dia nós temos ideias mirabolantes, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, calma, a gente tem 4 projetos para este ano ainda e já estamos dando sequência neles. E lembrem-se, sabe, Fábio, que nesse processo de vocês estarem lidando com as descobertas da verdade e do bem, né, porque Allan Kardec falou uma coisa muito interessante, ele dizia, se tem 2 pessoas discutindo na minha frente, eu vou ficar do lado daquela que for mais caridosa, mesmo se o outro tiver argumentos mais fortes. Porque para ele a verdade é o bem por excelência. O bem é verdade, não é? E nesse caminho que vocês estão encontrando aí, esse caminho de praxis, vocês estão indo pela experiência. Como o Juliano falou, vocês estão indo pela experiência. Sejam muito pacientes, muito tolerantes, porque vocês vão subir uma montanha. Vocês estão subindo essa montanha. Né? E essa montanha tem curvas, tem umas areias molhadiças, não é mesmo? Para vocês aprenderem gradativamente, porque ninguém começa um processo de anunciar coisas boas para a humanidade e verdades sem também ter que precisar de internalizá-las, entendeu? Colocá-las dentro de si próprio. E para isso, muitas vezes, a vida vai maquinando situações para que você consiga galgar também, que não adianta a gente só anunciar para os outros, né, e a gente ficar na pobreza espiritual dentro de nós. Então vai ser uma coisa concomitantemente. Agora, para que vocês... Isso é só uma coisa assim de alguém que já caminhou um pouquinho nessas questões, né? Vocês têm que ter muito perdão entre vocês. Muito perdão, se perdoarem uns aos outros com muita força. Mirar na fraternidade com muita força, porque vocês são representantes da fraternidade, na verdade. Da nova era, de um novo tempo, né? Para que se vocês se mirarem nesse objetivo, as coisas podem ficar bem mais fáceis, os obstáculos podem diminuir bastante. E isso, mais uma vez, parabéns para vocês, porque eu sinto que vocês têm capacidade para isso. Chega de parabéns, Luiz, é muito embaraçoso. Até porque se tem uma verdade que não tem como... Eu falo isso por mim, falo isso pelo... Acho que a Rebeca estava mais desperta para essa realidade há mais tempo do que eu e o Fábio. Embora eu tenha também uma caminhada mística no sentido de espiritualidade, acho que talvez ela tenha sido mais perseverante desde o início. Mas não tem como você editar um filme como Data Limite sem você se deixar editado por ele. É verdade. Porque toda a perspectiva, a gente tem um consenso entre nós, que se uma informação não nos convence, não vai convencer o nosso público. Se ela não é verdade para nós, ela não vai ser verdade para o público. Então a gente não vai passar alguém porque ele é famoso. Dane-se, não frega niente se ele é famoso. Vamos passar aquilo que condiz. E quando você processa toda essa informação, vamos fazer... Por que eu estou pedindo para você parar com o negócio de parabéns? É muito simples. O Data Limite não tem novidade nenhuma. São conversas do Geraldo. O conhecimento foi revelado para o Geraldo, para a Marlene, para um grupo de amigos seletos. Foi publicado na Folha Espírita. Foi publicado depois um livro, não será em 2012. O Gevaer faz o trabalho que faz, um trabalho excelente. O General Uchoa tinha um trabalho excelente. Saulo Gomes, o programa Pinga Fogo é sensacional. O trabalho que o Heller faz é sensacional.
todo esse conhecimento já estava à disposição. A diferença é que, à medida que nós costuramos o data limite, esse conhecimento deixou de estar disponível para ser disponível dentro de nós. E a diferença entre ter o conhecimento em mãos e ser o conhecimento é o que faz algo simplesmente dar certo ou não. Então, assim, a gente não tem esse mérito, porque a gente não criou nada do que está aí. A gente só enxergou links. O mérito é da disponibilidade para fazer. Exato. É nesse sentido que eu falo parabéns, né? Você se disponibilidade para fazer, porque hoje não é isso muito comum, infelizmente. Eu já lidei com muito jovem, desde jovem, dava muito jovem, né? Eu fui vendo só isso raleando, né? Aqueles que se dedicavam, as pessoas que botavam a cara a tapa. Tá diminuindo demais isso, né? E isso eu acho muito maravilhoso, nesse sentido que eu... Não, mas porque o que acaba acontecendo é que essa disponibilidade, ela é recompensada pela disponibilidade do lado de lá. Como eu te disse, é um braço terceirizado. Nós aprendemos a conversar com eles todos os dias. Eu tenho no meu celular gravações que eu fazia uma espécie de ligação para a espiritualidade. Então eu gravava as nossas necessidades. Então eu falava, pois é, estou precisando de um visto para o Canadá, não tem dinheiro para pagar tal conta, porque eu passei a semana passada inteira em Minas Gerais entrevistando alguém, ou não sei o que, e assim, as coisas do dia a dia. E depois, aí vem a gravação seguinte, putz, valeu, obrigado, que bom que vocês estão cuidando disso, tal, maravilha, e tal. E eu tenho acho que umas 8, 9 gravações assim, então a gente foi aprendendo a fazer isso, a gente não sabia fazer isso. Foi descobrindo empiricamente. Cada lugar que a gente vai, a gente descobre uma coisa nova, aconteceu uma coisa sensacional com a gente no final do ano, né? Eu tirei férias e estava louco, porque aí você começa a se aprofundar, você começa a estudar. Eu sou fã do Kardec, mas começa a querer ler mais, né? E aí eu invoquei porque eu queria conhecer o meu mentor. Afinal, eu quero saber qual é a cara do meu mentor, porque eu também tenho o direito de ter, afinal de contas, puta trabalho que tem esse filme, e eu quero ver a cara dele, e assim, e todo dia mentalizando, né? Pedindo, apareça. Eu quero ver sua cara, eu quero saber seu nome, eu quero saber com quem que eu tô falando, porque a gente foi desenvolvendo, a gente sonhava com a presença de algumas entidades, a gente... E isso aconteceu muitas vezes, né? E tal. Passamos janeiro, passei as férias inteiras assim. Aí foi a viagem da França no começo de janeiro. Na volta da França a gente foi para Mococa. Fomos para uma palestra lá. E aí antes da palestra a mulher que organizou falou, não, a gente quer levar vocês num rapaz aí, num médium. Eu falei, mas a palestra vai começar daqui meia hora. Não, mas vocês têm que ir lá, E como a gente sabe que as pessoas gostam e tem todo um carinho especial, né? A gente fica pagando de Rainha Elizabeth, né? Dá tchauzinho e tal e vai. Bom, fomos lá. Bom, era nós fomos visitar um médium que faz pintura mediúnica. E, assim, de um talento perceptível ali, né? E aí quando nós chegamos ele falou, olha, hoje nós estamos aqui para pintar o mentor espiritual de vocês. Porque essa conexão visual, ela ajuda vocês no desenvolvimento da espiritualidade e eu acho que vocês vão precisar disso daqui para frente. Começa o primeiro desenho, o meu, que já sou o pamonha. As cores, as minhas cores prediletas e um rosto para lá de familiar, etc. O da Rebeca também. O do Fábio, como ele disse que ele é mais duro na queda, o médium fez de ponta cabeça. ainda virava pra ele no meio do desenho e falou assim, você reparou que eu tô pintando de ponta cabeça? O Fábio, sim. Não é comum isso, né? Não. Ele olhava pra tela. Mas assim, eu acho que os nossos amigos espirituais, eles estão do nosso lado desde o dia que o livro Não Será em 2012 caiu na mão da Rebeca. Porque assim, eu não conhecia nada, absolutamente nada, nem ninguém. E até da mesma forma que eu cheguei a Pedro Leopoldo, sabendo que eu ia viajar para Pedro Leopoldo numa tal data, eu fiquei sabendo que eu ia para o Rio de Janeiro também, para uma data, entrevistar alguém que chamava Divaldo Franco. Não fazia a mínima ideia quem seria essa pessoa.
e cheguei lá com uma missão, falar para ele o que você tem a dizer sobre o livro. E quando ele nos recebeu, a Rebeca falou assim, olha, ele é o Divaldo e tal. Eu falei, legal, uma simpatia, uma pessoa querida. Legal, né? Legal. Ela falou, olha a agenda dele. Acho que de 365 dias, 265 ele estava viajando fora, não estava em casa, estava no exterior. E quando a gente chegou na casa dele, assim como o Heller, eu não receberia um canadense na minha casa de jeito nenhum, nem que eu teria que conversar com ele muito tempo até eu me sentir seguro. E assim como o Heller nos recebeu lá, o Divaldo nos recebeu na casa dele do Rio de Janeiro e falou pra gente. Sem nos conhecer, apenas com um e-mail. Com um e-mail, com o intuito de falar assim, você acredita no que o Chico falou? Ele falou, sim, eu acredito. E foi isso que eu precisava pegar lá. Ele falou um pouco sobre o Chico Xavier, perguntando qual foi o relacionamento dele e tal, falou algumas coisas. E ele disse, olha, eu fui convidado pelo Jô Soares para participar do programa e eu neguei. Aí nós perguntamos, mas por que você então aceitou nós? Né? Porque eu consultei o plano espiritual e falou, sim, você precisa falar com eles. Olha. Então você vê como são as coisas. Divaldo Franco falou que ele foi muito simpático, foi uma simpatia. Acho que assim, a exemplo de Chico Xavier, ele mesmo falou, Chico Xavier fazia qualquer pessoa se sentir íntimo. E ele falou, nunca me sentiria íntimo dele, porque ele tratava todas as pessoas assim como o Divaldo tratou a gente como se fosse da família, nós ficamos encantados assim. Aí depois eu falei, gostei dele, vou saber quem ele é. Chico somente falaria o que está dentro dos planos divinos. E pela sua longa experiência de uma mediunidade ímpar, ele só nos traria uma revelação que merecesse credibilidade e que pudesse ser confirmada a posteriori. Interessante o seguinte, todo mundo está falando aqui esse lado da mão invisível, né? Que, de certa forma, foi coordenando o trabalho da espiritualidade. Isso eu acho que foi realmente uma marca desse documentário, porque ele tem a sua função, tem a sua missão, né? É interessante, até essa questão da pirataria também foi importante, porque em determinado momento o Juliano me fala, Geraldinho, tem mais de 30 sites que estão colocando data limite, 30 sites de filmes, né? Então nós vamos colocar no nosso. Sim, não foi? Distribuir gratuitamente. Vamos distribuir gratuitamente. Vamos colocar no YouTube, né? E colocar no YouTube. Nasceu um canal novo. Exatamente. Cheio de conteúdo extra. Nasceu um canal novo, cheio de conteúdo, cheio de informações espirituais, cheio de avisos para essa chegada da nova era, né? E que já atingiu 600 mil acessos, né? O filme completo. 146 países, incluindo a China. Pois é. De onde não sei como nós tivemos 16 visualizações, porque o YouTube é bloqueado na China. O Facebook não entra na China. Nós até começamos a fazer um movimento para entrar nas redes sociais chinesas para divulgar o filme lá. Agora que nós temos a versão em mandarim, não me pergunte por que nós tivemos, mas nós cismamos que tínhamos que ter. Não, tem que ter. E aí porque tem que ter alguma coisa. Tem é o país mais populoso do mundo, né? E hoje é a segunda economia do mundo e é também um país ultramilitarizado. Então é importante que chegue lá. E eu acho assim, a pirataria de certa forma é bom, porque quanto mais a mensagem for para frente, isso é maravilhoso. Isso, verdade. Eu adoraria ter conhecido o Chico Xavier, mas hoje eu tenho uma certeza, ele me conhece. Eu não conheci ele, mas ele nos conhece. Nossa, eu converso. É verdade. Aí, desculpa, Chico, eu fiquei com medo. Você teve, né, um momento assim glorioso. Então foram dois fenômenos que aconteceram, né? Você e a Pedro Leopoldo e o Cheiro das Rodas. O Pedro Leopoldo eu me senti tão bem. Foi mesmo. Ele estava no final da gravação, porque Pedro Leopoldo houve o seguinte: eles participaram do culto do Evangelho no lar de Chico Xavier, na casa de Chico, né, da reunião em que a gente estuda lá com o público de Pedro Leopoldo as obras próprias do Chico, e a gravação foi depois, né? É verdade. E aí que houve essa questão toda da gravação comigo,
E depois que a gravação terminou, o bate-papo além, não é? E aí ele já estava todo íntimo lá, adorando a casa de Chico. Eu queria voltar já, fiquei com saudade. Não, é engraçado porque depois assistindo, né, um detalhe, tadinho do Geraldinho, eu não levei a claquete, e olha que pra claquetar eu usei a palma, eu não sei porquê, resolvi bater bem perto do rosto dele, então toda vez que eu ia bater ele já preparava e fechava o olho, por isso que eu judiando, nem conhecia, já estava judiando, né? E é interessante que essa coordenação espiritual aconteceu também em outros trabalhos de outros grupos, né, que fizeram filmes espiritualistas ou espíritas e que também relatam esses fenômenos que quando tudo parecia caminhar errado, de repente acontecia algo positivo e os caminhos se abriam, as portas se abriam, né? Então, se a gente for também entrevistar, né, produtores de outros filmes, eles também vão ter esses exemplos que vocês estão nos dando. É que para nós, qualquer coisa que fuja do padrão vira extraordinário. E vai ser a primeira coisa que nós vamos contar, né? Então, acredito que, assim, vendo todo mundo que se relacionou com o meio espírita através de um filme, de uma peça de teatro, eu fui ator e eu fiz 2 peças de teatro. Uma era do livro da Síbia, O Amor Venceu, e eu fiz A Vida Continua. Eu adorava a história, mas eu não entendia nada. Eu parei porque me achava um charlatão. Porque as pessoas vinham, irmão, me davam um abraço, falavam obrigado pela mensagem. Eu falei, Jesus, eu estou decorando um texto que eu estou falando. Até um dia que eu estava em Dourados e eu fazia um personagem lá, estava conversando. Eu fui para um umbral, fui para vários lugares. Foi aí que eu descobri que existia um umbral, né? Porque eu numa peça fui para lá. E de repente eu vejo uma pessoa em pé na plateia. Eu falei, mas essas pessoas não têm educação aqui em Dourados. Aí eu fiz assim, o palco era uns 2 metros acima da plateia, como é que aquela pessoa estava na mesma altura que eu? A atriz que estava de frente comigo, que fazia Evelina, ela regalou um olho desse tamanho, ela ficou assim, e os dois falando o texto, quando saiu, fomos pra coxia, ela assim, o que aconteceu que você ficou branco? Eu falei assim, tinha uma pessoa em pé na altura do palco, os dois com medo, sai o outro ator todo de branco, né, porque ele... era do plano espiritual. A gente olhou, tomou um susto, foi super engraçado, assim, mas por essas e outras que eu não queria saber do plano espiritual. E você vê como é que é. Meu primeiro trabalho no teatro, uma peça espírita. Meu primeiro trabalho no cinema. Olha o chamamento. Não existe o acaso. Não existe acaso. Por favor, quantas coisas você já comentou aí, né? Que você parece que estava sempre fugindo. Eu sempre fugi. Sempre querendo correr mesmo. E sempre houve esse chamamento. Sendo laçado. O exemplo do Nelson Xavier, né, no filme também, ele relata isso de forma muito enfática. Né? Ele esteve lá na casa de Chico e disse isso, né? Que ele, quando foi convidado para fazer o papel de Chico Xavier, ele falou assim, isso aqui é uma piada, né? Porque a mãe dele era espírita, a vida inteira chamando por ele para conhecer a obra de Chico, e ele sempre recusando, se autodenominando agnóstico. E, no entanto, a hora que ele foi ler o roteiro e se preparar para assumir o papel, já começou a mudar a vida dele. É maravilha. Que o Marco Ganda falando, eu estava só na parte técnica, não me apresentei no início, mas eu não pude deixar de falar que a língua estava coçando aqui. Eu estou com ciúmes, Geraldinho. Eu estou com ciúmes. Espiritualidade, por favor, quero a pintura do meu mentor. Eu vou começar a gravar os problemas que nós temos aqui no Pode Saber, para ver se a gente consegue ter as respostas, porque eu estou ficando com ciúmes desse negócio, não é mesmo, Geraldinho? Não tem ciúme não, meu querido. Isso aqui é uma demonstração de que a fraternidade, a conexão entre pessoas queridas, o amor acaba fazendo acontecer as coisas. Geraldinho, porque nós estamos lidando aqui com a energia mais potente do universo, que é a energia do amor, e a energia renovável. E a energia renovável não acaba, ela só... E não é estanque também. Não é estanque, então tem para todo mundo. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. A gente agradece muito. Nós que agradecemos. Entendeu? Posteriormente vamos falar e gravar sobre os outros projetos da Posati Filmes. A guerra ou a paz decidirão mais uma vez os rumos da história. Só dependerá do nosso comportamento para que possamos conhecer uma nova realidade. E assim, finalmente, fazer parte da nossa família universal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!
Juliano vai ter que fazer a imitação. Esse palhaço, uma vez a gente estava... Ele ficava me imitando. Não vou imitar Geraldinho pra ninguém. Que é isso?